altar. Quando existe sacrifício no altar, existe transformação. Quando existe choro no altar, Deus ele traz restituição. Tudo começa no altar, porque é um princípio de Deus. Jesus ele morreu por nós naquela cruz, e aquele foi um altar escolhido, lugar de sacrifício, lugar de entrega. Mas é esse local que é o local do recomeço, é o local da virada de Deus, é o local de um novo tempo com o Senhor. E nós estamos no melhor lugar, o lugar onde nós vamos entregar o melhor no altar. Começa desde a hora que você começa a se preparar para o culto, na hora do louvor, na oferta do dízimo, na hora da sua entrega total. Altar é lugar de dependência. Altar é lugar onde sai um bom perfume de Cristo, porque o que Deus ele quer na verdade é a nossa entrega de verdade, o nosso sacrifício verdadeiro. E com isso Deus ele começa a provocar transformações em nossa vida. Eu quero que você levante a sua mão para a gente orar. Você vai orar como um sacrifício no altar, diante de Deus, diante do Senhor. E a primeira oração, eu sugiro que você faça uma oração de agradecimento. Talvez seu dia foi tão corrido hoje e você não conseguiu agradecer. Então, entre pelo caminho de agradecimento. Pai, em o nome de Jesus, aqui está a sua igreja, Pai amado. Igreja que te ama, que te louva, Pai. E nós estamos aqui para te agradecer, Deus. Agradecer pelo ar que nós respiramos, agradecer por nossa família, agradecer por tudo que o Senhor é, Deus. Sem ti, Deus, não teríamos razões de estar aqui para te adorar. E nós queremos, Pai amado, que o nosso altar agora seja limpo. Oh Deus, comece a tirar cinzas, comece a tirar os pedregulhos, comece a tirar as impurezas, e comece a derramar em nós e através de nós, Pai amado, o teu Espírito, a sua direção. Oh Deus, nos dê ousadia, nos dê coragem, Pai amado, para entrar na tua presença e te louvar, para dizer, Pai amado, que só o Senhor é santo, só o Senhor é poderoso, que a nossa vida só tem sentido, Pai amado, se for através de ti. O Senhor é a nossa direção, é em ti, Pai amado, que nós encontramos socorro, é em ti, Deus, que encontramos força para continuar. Deus não precisa te explicar tudo, Deus só precisa te fortalecer para você continuar. Continue, não pare, continue, persevere, continue, seja ousado, continue, porque lá na frente o caminho da vitória já está preservado, reservado para aqueles que buscam, para aqueles que clamam, porque a Bíblia diz: ao vencedor eu darei a coroa, eu darei um novo nome, eu darei a vida eterna, eu darei o refrigério. Igreja, louve, louve, louve a esse Deus. Venha, Oh eu Deus, vou clamar até Ele vir, até que o Senhor lute, venha. persevere. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Sim, Jesus. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Obrigado por nossa saúde, obrigado por nossa família, obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado, Deus, mesmo por dificuldades, situações, desertos e vales, eu continuo de pé. Obrigado porque o inimigo tentou me calar, mas nós já estamos aqui glorificando o nome dele. Antes de você sentar, você vai falar para alguém: algo bom vai acontecer comigo. Amém? Você crê nisso? Diga para alguém: algo bom vai acontecer comigo. Pode sentar, meus irmãos, fique à vontade. Se puder, coloca o cronômetro aí, por gentileza, na televisão, por favor. Isso. Algo de bom vai acontecer comigo. Dias maus, dias difíceis tem um papel: nos parar, nos paralisar. Mas eu vim aqui hoje para te dizer que algo de bom vai acontecer comigo.
E esse comigo é você, viu, meu irmão? Coloca para mim, por gentileza, 2 Reis, capítulo 6. Eu vou ler do 24 até o 33. 2 Reis, capítulo 6, do 24 até o 33. Vou trocar por causa do osso. Eu quero ministrar, aleluia, eu quero ministrar a respeito de uma situação muito difícil que estava acontecendo com o povo de Deus. Um rei mandou sitiar toda uma cidade. Então, em estado de sítio, ninguém pode entrar e ninguém pode sair. Então imagina se você não pudesse ir no mercado. O que vai acontecer com a sua geladeira? O que vai acontecer com o seu armário? Não vai ter comida. Se não tem comida, sua saúde vai ficar debilitada. E aí não pode entrar nem médico para te ajudar. Ninguém pode te socorrer. Resumindo, é um beco sem saída. Era uma estratégia de guerra para o povo ficar faminto de fome e entregar tudo que tinha. Porque às vezes você pode ter um carro, pode ter uma casa, mas o que adianta você ter tudo isso e você não ter um alimento para te sustentar? O que adianta ter tudo isso e não ter uma saúde? E nesse período, o rei ficou desesperado, porque nós vamos ler no texto, uma cabeça de jumento valia 800 peças de prata, esterco, cocô de pombo, valia 5 peças de prata. Olha a situação que era, e o povo pagava, porque precisava se manter vivo. E nesse período, um rei manda buscar Eliseu, para Eliseu explicar o que estava acontecendo. E antes do mensageiro chegar, Eliseu ele dá uma ordem: amanhã, 24 horas, algo de bom vai acontecer comigo. Resumindo, ele estava dizendo o seguinte: amanhã vai ter comida com fartura por 1 ciclo de prata. Aquilo que a pessoa pagava 80 ciclos para comer cabeça de jumento, 5 ciclos para comer esterco. Ele estava dizendo o seguinte: o tempo de virada, o tempo da mudança está chegando para a sua vida, porque algo bom vai acontecer comigo. E aí eu vou liberar uma palavra, e essa palavra pode ser que alguém receba e pode ser que alguém desperdice. Em 24 horas, algo bom vai acontecer comigo. Olha o que diz: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei de Arã, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento valia 80 ciclos de prata, e uma caneca de esterco valia 5 ciclos de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, ó rei, meu senhor. O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei eu ajudá-la? Acaso há trigo na eira e vinho no lagar? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: essa mulher, ela me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele usava pano de saco por baixo, junto ao corpo. Então ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes dele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e o mantenham trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor, que vem atrás dele? Enquanto ainda estava falando, o mensageiro chegou na mesma hora. O rei disse: esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor. Vamos avançar, coloca 2 Reis, capítulo 7, do 1 ao 13, 1 ao 11. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor.
igreja de Sapopemba, ouçam a palavra do Senhor. Cenário de escassez, cenário de morte, cenário difícil, mas Deus está dizendo hoje, deleta o difícil, porque hoje vem uma palavra do amanhã, 24 horas, por volta desta hora, 24 horas, na porta de Samaria, o lugar estava sitiado, o lugar onde uma cabeça de jumento valia 80 peças, esterco, cocô de pombo valia 5 pratas, volta lá, tanto uma ceia de farinha, como 2 seás de cevada, serão vendidos por 1 siclo de prata. O oficial cujo braço do rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Eliseu, porém, advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Ai de quem duvida de Deus. Havia 4 leprosos à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matar, morreremos. Quer dizer, se eu ficar aqui, eu vou morrer. Então é melhor morrer tentando. Ao anoitecer, eles se levantaram, guarda isso, eles se levantaram e foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis hititas e os egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a própria vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, aqueles leprosos entraram em uma das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupa e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram em outra tenda, pegaram dali outros objetos, esconderam também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo, este é um dia de boas notícias, mas nós estamos calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Diga aleluia. Assim foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos, jumentas amarrados nas tendas e abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. Levanta as mãos e diga assim: 24 horas, algo de bom vai acontecer comigo. Aquilo que nós chamamos que é o fim para Deus pode ser o melhor tempo de virada na sua vida. Era um estado de sítio, uma situação complicada, uma mãe vendendo um filho, morrendo, matando para o outro dia outra matar o filho para comer, para sobreviver. Estado complicado. Ninguém poderia ir lá no acampamento dos arameus. Por quê? Porque a cidade estava sitiada. Mas lá fora da cidade tinham 4 homens. Quem eram esses homens? 4 leprosos. Porque um leproso ele não poderia ficar junto com as pessoas. Então uma forma de distanciar, porque eram imundos, ficavam lá de fora. E aí vem uma situação difícil. O rei estava lá e vem essas 2 mulheres, que fizeram uma negociata uma com a outra. Hoje eu mato meu filho, vamos cozinhar, vamos comer. No outro dia nós vamos fazer o contrário, nós vamos matar o seu filho. E essa mulher esconde o filho. E quem resolvia os problemas naquele tempo era o rei. E o rei de Arã estava desesperado. E esse rei agora, ele ouve uma mulher clamando por socorro: ô rei, o Senhor tem que resolver isso aqui para mim, ô rei, olha a situação difícil que nós estamos. E o próprio rei diz: se o Senhor não abençoar vocês, como é que eu vou abençoar? Não tem trigo, não tem vinho, não tem nada, a situação está difícil. O rei fica desesperado, e ele manda um mensageiro ir até o homem de Deus.
porque eles queriam encontrar uma culpa, e a culpa era de Deus. E diz: amanhã nós vamos arrancar a cabeça do rei. O mensageiro ele vai, e nesse período Eliseu estava dentro da casa, com algumas autoridades, conversando, e Deus ele sempre antecipa algo para quem é de Deus. E a notícia chega para Deus, para Eliseu através de Deus: ó, tá vindo aí o oficial, junto com o mensageiro, e eles vão querer arrancar a sua cabeça. Eliseu diz para as pessoas que estão lá: vocês não estão ouvindo? Aquele assassino está vindo, fechem a porta, não deixem ele entrar. E quando o mensageiro chega, bate na porta, procurando um culpado, enquanto procuram um culpado, Deus ele manda você abençoar, Deus ele manda você profetizar, Deus ele manda você dizer que no cenário de crise ainda tem um jeito, e amanhã, por essa hora, 24 horas, vai vir a provisão de Deus para a sua vida. Resumindo, algo de bom está vindo para a sua vida, algo de bom vai acontecer comigo. Era Deus dizendo: ó, nesse tempo de crise, eu estou encontrando uma maneira para ser uma grande virada na sua vida. O mensageiro chega, ele coloca o pé na porta e diz: olha o seguinte, amanhã, por essa hora, vai ter trigo, vai ter cevada, vendido por 1 ciclo de prata. O oficial diz: nem que se abrisse as comportas dos céus, isso iria acontecer. A dúvida é o maior inimigo da provisão. E ele diz: assim como você disse, você vai ver, mas você não vai comer. Levanta as mãos, diga assim: a crise vai virar milagre. Diga bem alto: você vai ver. Eu fico imaginando Deus quietinho no lugar dele lá, aquele tempo de boa, tá tranquilo. E aí um homem de Deus pega e fala: amanhã vai acontecer algo de bom comigo. Amanhã, por essa hora, vai ter cevada, vai ter trigo por 1 prata. Deus estava quietinho. Ele falou: opa, um homem de Deus liberou uma palavra. E se o homem de Deus liberou uma palavra, agora anjos, se for preciso, ele envia anjos, ele envia leprosos, ele envia circunstâncias para abençoar aqueles que verdadeiramente crê. E eu estou aqui, meu irmão, liberando uma palavra: amanhã, por 24 horas, vai vir algo bom de Deus comigo, na minha vida, na minha casa, na minha empresa. Algo bom vai acontecer. E Deus fala: anjos, estou contextualizando, vamos lá, resolva. O homem de Deus liberou uma palavra, tem que acontecer. Quem duvidou vai ver, mas não vai comer. Mas quem acreditar pode glorificar que amanhã vai viver isso. E o anjo fala: mas Deus não pode entrar e não pode sair da cidade. Tem um acampamento lá com um monte de homem, tudo armado, bem alimentado. Deus fala: quem está fora da cidade? Tem só 4. Quem são esses 4? 4 leprosos, 4 pecadores, 4 pessoas improváveis. E Deus fala: então é com esses homens mesmo. Às vezes você pode estar fora da cidade, mas você não está fora do plano de Deus. Talvez você está fora de algum propósito, mas você não está fora do plano de Deus. Meu irmão, não importa a circunstância e a maneira que você entrou nesse lugar, mas eu quero te liberar uma palavra: você ainda está nos planos de Deus. Meu irmão, se lá dentro estava ruim, imagina fora. Lá dentro ainda tinha esterco, lá fora não tinha nada. E um leproso olha para o outro e diz: ó, se ficarmos aqui, morreremos. Se formos e nos entregarmos lá no acampamento dos arameus, pode ser que viveremos. E se nos matar? Se nos matar, morreremos. Resumindo, eu não tenho nada a perder. Eu vou me entregar hoje e não importa o que vai acontecer. Hoje eu sei que é o meu fim, mas Deus estava dizendo: hoje é o início de uma grande virada. Por quê? Porque simplesmente um homem de Deus liberou uma palavra: amanhã, por volta dessa mesma hora, haverá, não é talvez, haverá provisão, haverá milagre, haverá restituição, haverá alegria. E aí, deixa com Deus. Sacode alguém e diga assim: deixa com Deus. Ah, meu Deus do céu. Esses homens que estavam prontos para morrer, eles estavam parados.
E se eles ficassem parados, eles iriam? Iriam? Resumindo, você parado, você já sabe qual será o resultado. O inimigo quer que você fique. Só que nós somos um povo hebreu, um povo em movimento. Parado, você já sabe o resultado. Eles mesmos falaram: se ficarmos aqui parados, morreremos. E um começa a falar: tá difícil, mas vamos andar. Vamos lá se entregar. Aí começa. Às vezes a gente vem para a igreja arrastado. Mulher insistiu, filho insistiu, você fala: vamos lá, vai. Ah, vou lá, mas eu sei que não vai acontecer nada, mas vamos lá. Se tivesse parado, o resultado seria o mesmo de sempre. Se movimentando. Eles vão chegando. Quando chegam no acampamento, eu fico imaginando igual aqueles desenhos antigos, que vinha lá rapidinho, olhava nas frechas, colocava atrás de uma árvore. Às vezes o cara é barrigudo igual eu, mas mesmo na árvore achava que estava se escondendo, mas não se escondia. Ia olhando. Chegamos no acampamento, um puxando pelo outro. E eles olham e: cadê os caras? É armadilha, não é possível. Porque quando a coisa é muito boa, né, a gente fica meio com o pé atrás. Será que é verdade? Tá muito fácil. Tá muito bom. Só que o homem de Deus havia liberado uma palavra. E Deus encontrou os pecadores, os leprosos, para ser um instrumento de Deus naquele momento. E a Bíblia vai dizer, e talvez você já esqueceu, que quando eles estavam caminhando, lá no acampamento do inimigo, eles ouviam barulhos de cavalos e de carros. Você vem se arrastando, e ao mesmo tempo que você vem se arrastando, um exército vem vindo junto. Bate a mão assim na sua perna, assim, ó. Ó, o irmão vem assim, ó. E o inimigo falou: vixe, contrataram os guerreiros hititas, contrataram os egípcios, um exército. Olha o barulho, meu Deus do céu. E você vem arrastando: não posso nada. Realmente, a gente não pode nada. Sou tão pecador. Realmente, sou um pecador. Sou mesmo miserável. Mas o Deus que está conosco, meu irmão, se Deus é por nós. E eles estão indo. E o barulho. O que acontece com o exército inimigo? Perna para quem te quer. Não deu tempo de pegar nem cavalo, nem carro, nem alimento, nem as pratas. Os caras partiram em retirada. Diga assim: parado é bom negócio para o diabo. Diga: você foi feito para se movimentar. A decisão de se levantar é o primeiro ambiente que te prepara para um grande milagre. Alguém precisa se levantar. Tem gente que ainda não viveu o milagre porque talvez desistiu um dia antes. Se esses homens tivessem desistido, em 24 horas não iriam ver o grande milagre. Boca aberta disse: mas nem se abrir a comporta do céu. Rapaz, seu casamento, mas nem se Deus quiser, e acontece. Sua vida financeira, o aluguel de amanhã, mas de jeito nenhum que você vai pagar. A sua vida financeira está uma desgraça, não tem jeito, meu irmão. Não abra a sua boca para emprestar para o diabo. Abra sua boca para profetizar, porque Deus ainda realiza sonhos. Tem gente que não viu o milagre porque desistiu um dia antes. Foi esse oficial. Mas esses que estavam prontos para o milagre, aquilo que era o fim, na verdade era só uma virada. Deus, Ele move céus e terra, não para quem fica parado, mas quem está disposto a tomar uma decisão e dizer: Deus, estou leproso, Deus, estou com vergonha, Deus, estou com medo, mas eu vou me movimentar em rumo à direção que o Senhor está dando. E aquilo que era o fim, aquilo que não tinha saída, é o momento da virada de Deus para a minha vida. E algo de bom vai acontecer com quem? Bom. Irmão, fuja da inércia, fuja do marasmo. Você passa por um ventinho, um desertinho, você já estaciona, você já para, você já desiste. Deus está dizendo hoje para alguém aqui: se movimenta, age, porque Deus reage. Se movimenta, porque eu vou provocar uma grande mudança na sua vida. 80 ciclos para uma cabeça de jumento.
5 ciclos por esterco de pombo. Mas havia uma palavra. Quem quer receber uma palavra? Levanta as 2 mãos e diga assim: o que era impossível, Deus torna disponível. O que era impossível, Deus torna disponível. O que era impossível, Deus torna disponível. Era possível aqueles leprosos colocar um exército inteiro para fugir? Era possível em 24 horas uma transformação tão rápida, ao ponto de uma cabeça de jumento, 80 pratas, esterco de pombos, 5 pratas, e depois, meu irmão, um banquete por 1 prata? Deus, Ele está dizendo para alguém aqui hoje: o que era impossível já está disponível, meu filho. Só se movimente, meu filho. Só acredite em mim, meu filho. Ei, o seu papel é só caminhar. O meu papel é colocar o inimigo para correr. O seu papel é só andar. O meu papel é deixar a provisão para você receber. E eles vão chegando. E eles, imagina, quando eles chegaram na primeira tenda, diz a Bíblia que eles chegam na primeira tenda. Ao chegar lá não viram ninguém. Diz a Bíblia que eles comeram, beberam, pegaram as pratas, pegaram as roupas, pegaram o que podia e se esconderam. Eu acho que eles imaginaram, é a armadilha. Não é possível que em 24 horas isso está acontecendo comigo. Não é possível que algo bom vai acontecer comigo. Tem gente que é assim, se chegar uma bênção você desconfia. Tem gente que é assim, Deus está liberando palavra e você no seu íntimo está dizendo: não é comigo isso não, não é comigo isso não, não é comigo isso não. Estava igual os leprosos. Pegaram, se esconderam. No outro dia, vão lá de novo, de fininho. Segunda tenda. Comeram, beberam, provisão, bênção, salaminho, queijinho, picanha, salmão, ovo frito. O que você gosta mais? Pimentinha. Comeram, e um olha para o outro e diz: eu acho que nós não estamos fazendo bem. Embora eles nos colocaram para fora, mas Deus, Ele teve misericórdia da gente. E o que nós estamos vivendo aqui é algo muito bom de Deus. Então sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar lá, nós vamos falar para o sentinela, e o sentinela não vai nos matar, porque hoje na verdade é um dia de boas novas do Senhor. O homem disse: amanhã, por volta dessa hora, haverá. E se saiu uma palavra do altar, e essa palavra entrou no seu coração, nada e ninguém pode roubar uma promessa de Deus. E eles agora saem correndo, forte, bonito. Eu acho que pegaram o cavalo, acho que eles estavam, meu Deus do céu, vamos lá. Chegaram na porta da cidade e avisaram ao sentinela: hoje é uma noite, é um dia de boas novas. Avisa o rei que existe um banquete. Avisa o rei que tem carros. Avisa o rei que tem cavalos. Avisa o rei que hoje é uma noite de provisão. Avisa o rei que tem algo bom acontecendo comigo. Avisa o rei rapidinho, porque tem boas novas do Senhor chegando para essa família, chegando para esse casamento, chegando para sua casa. Avisa o rei. Eu fiquei imaginando o rei, mas calma aí, não vamos ter que lutar? Não vamos ter que batalhar? Coloca o versículo 8 e o 9 do capítulo 7, de 2 Reis. Não vamos ter que fazer nada? A maior arma de um crente não é a boca, é o ouvido. Ouçam o que o Espírito diz à igreja. Moisés, diga ao povo que, se ele não tivesse ouvido, Abraão não precisa matar o Isaac, se ele não tivesse ouvido. A maior arma de uma pessoa é o ouvido. Por isso que Deus te deu 2. Sacode alguém que está ouvindo bem hoje? Diga: hoje algo bom vai acontecer contigo.
Pastor, mas eu preciso de força, sim. Preciso de ferramenta, sim. Mas tem situações que você não precisa lutar, porque Deus já te entregou. Pastor, porque já entregou? Porque um homem de Deus liberou uma palavra. Amanhã, 24 horas, algo de bom vai acontecer contigo. Não precisa chegar na sua casa, procurar a luva, a faquinha de pão. Não precisa, irmão. Diga para alguém, sossega, irmão, sossega, sossega. Irmão, já foi liberado. Eu só preciso acreditar. Olha o que diz o texto. Tendo chegado às imediações do acampamento. Eu preciso andar, parado não dá. Aqueles leprosos entraram em uma das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupa, saíram para esconder tudo, depois voltaram, entraram em outra tenda, pegaram ali outros objetos e esconderam também. Versículo 9. Então disseram uns aos outros, nós não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas novas, mas estamos calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Coloca o versículo 7, 7. Então, para salvar a própria vida, eram os inimigos. Você não vai precisar lutar por aquilo que Deus já te deu. Então, para salvar a própria vida, fugiram. Abandonaram as tendas, cavalos e jumentos, deixaram o acampamento como estava. Pastor, o que é isso? Deus ele vai dar porção dobrada para algumas pessoas. Deus ele vai trazer o amor de volta. Deus vai trazer aquela alegria de volta. Deus vai trazer a ousadia de volta. Quando? Em 24 horas está descendo uma provisão de Deus. Você será um portador de boas notícias. Se você era um fofoqueiro, negativo, vingativo, hoje Deus ele está mudando os seus lábios e você será um portador de boas novas. Não os leprosos, mas às vezes a gente é assim. Me colocaram para fora da cidade, me colocaram para morrer ali, me abandonaram na igreja, me deixaram sozinho. Agora eu tenho provisão, vou comer tudo, vou andar luxando. Olha lá, e eles me colocaram para fora, e olha onde Deus me colocou. Não canta mais essa música não, tem sabor de mel, a minha vitória. Isso é música de vingança. Tem que fazer igual eles. Te trataram mal? Seja um portador de boas novas. Te humilharam? Deus te exalta para você ser um portador de boas novas. Disseram que seu casamento não ia passar 1 mês, 2 meses. Disseram que você não ia casar? Não tem problema. Serei um portador de boas novas. Sempre que você for um portador de má notícia, dizendo nem que a comporta do céu se abre, nem que a janela do céu se abre, você pode até ver, mas você não vai comer. Porque a Bíblia diz que eles foram lá e avisaram. Imagina um povo com fome, dizendo, ó, tem comida e não tem mais inimigo lá não. Imagina você com o filho no colo, raquítico, quase morrendo, e dizendo, ó, tem comida ali, ó, e não tem o exército inimigo, ninguém vai morrer, pode comer. Se é ficar na sua casa ou é sair correndo, meu irmão, para a provisão? Eu ia sair correndo. Imagina uma multidão, uma cidade inteira saindo, morrendo de fome, na porta da cidade, aquele exército de gente vindo, porque em 24 horas algo bom vai acontecer comigo. E aí quem aparece? Aquele homem que disse, não vai acontecer. E Eliseu falou, você vai ver, mas não vai comer. Esse oficial ele se coloca na porta da cidade, é só você ler o texto na sua casa. E ele diz, fica aí, não vai ninguém. Igual o Bob, não vai subir ninguém. Fica onde você está. Povo com fome, debaixo de uma palavra, o povo pisoteia. Esse homem viu, e ele morreu pisoteado, porque brincou com as coisas de Deus. Porque Deus, através de um profeta, disse, algo bom vai acontecer comigo. 24 horas é tempo suficiente para Deus ele transformar hoje algo que você estava quase morrendo. É só você clamar, é só você pedir, é só você dizer, Deus, em 24 horas o Senhor pode mudar a minha história. Esse homem morreu na porta
Tem muita gente morrendo na porta do milagre. Não morra na porta do milagre. Usufrua do milagre. Usufrua das bênçãos que Deus ele tem derramado para a minha vida e para a sua vida. Eu quero que vocês fiquem em pé. Porque a última palavra que eu quero liberar, só recebeu isso quem acreditou. Só recebeu isso quem realmente o coração estava fervendo. Levanta as duas mãos assim, ó, e diga: eu ainda acredito. Pastor, aconteceu tanta coisa ruim e eu pensei em desistir, mas esses homens viveram, porque eles caminharam, eles foram, e eles estavam dizendo o seguinte: eu ainda acredito. Seu filho talvez está nas drogas, está perdido, mas não pare de clamar, porque eu ainda acredito. Pastor, eu perdi a fé, eu estou fraco, eu estou exausto, estou pronto para jogar a toalha. Meu irmão, você ainda não jogou a toalha, você está aqui e Deus está dizendo: ei, agora comece a clamar que eu ainda acredito. E aqueles homens que acreditaram viram a provisão dos céus. Quem se liga com o céu recebe provisão na terra. Grite bem alto: eu ainda acredito, acredito, e algo de bom já aconteceu comigo, comigo, comigo. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Coloca para mim 2 Reis 7, 19 ao 20. Alguns vão viver o milagre, mas quem zombou, quem brincou, olha o que diz. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou a porta da cidade, e o inimigo, o diabo, o mentiroso, o enganador, aquele que jogou um monte de seta na sua cabeça, ainda hoje, Deus está dizendo: hoje ele está sendo pisoteado, hoje ele morre, e agora é hora de você entrar e aproveitar, porque Deus disse que ainda hoje